Mateus capítulo 2, versículo 19 até o 23. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos ensine a Tua palavra e a Tua vontade, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, precisamos do Senhor como nosso mestre, como nosso professor. Que o Senhor venha nos dar o direcionamento nessa palavra, Senhor. E que o Senhor nos abençoe através da Tua unção, do Teu poder. Que a Tua presença esteja em cada vida, Senhor. Durante essa meditação, durante essa oração. Que o Senhor possa envolver a vida de todas as pessoas que a recebem, Pai. Mais uma vez eu te peço, seja feita a Tua vontade, aqui na terra assim como é no céu. E que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Amém. Olá, meus amados, que Deus continue abençoando a todos vocês e nós continuamos na nossa jornada de oração, culto no seu lar. Estamos fazendo um esforço para transformar o nosso lar em um ambiente espiritual, onde a palavra de Deus ela seja forte, ela tenha uma presença forte na nossa casa. Então vamos continuar na nossa meditação aqui no livro de Mateus, aonde está falando a respeito de José, de Maria, de Jesus, de Herodes, e tudo isso está trazendo para nós um entendimento muito bom. Toda a palavra de Deus ela tem um proveito. Talvez a gente não siga meditando tintim por tintim, versículo por versículo da palavra de Deus. Há momentos que talvez a gente dê um pulinho, adiante um pouco, vai depender do que o Espírito Santo de Deus orientar. Mas toda a palavra de Deus, ela tem uma lição, ela tem um ensinamento, ela tem um aproveitamento para a nossa vida. Eu vou tentar tirar o máximo possível para que a gente possa crescer e amadurecer na fé. Amados, coloca aquele copo com água, a gente vai abençoar, não te custa nada um copo de água, e esse copo de água, pela fé, pode te trazer uma cura, uma libertação que não tem preço. Quanto custa a tua saúde? Tem preço? Não tem. Pois pela fé, Deus pode operar o milagre na tua vida. Então eu peço a você, em nome de Jesus, coloque seu copo com água para ser consagrado e creia no poder de Deus. Não viva pelo que os teus olhos veem, viva pelo que você crê. Peço também que você compartilhe essa mensagem com alguém, que você possa estar levando essa palavra para abençoar a vida de outra pessoa. E, como sempre, deixe o seu comentário. Deixe aquele comentário lá para nós, deixe o seu testemunho, que Jesus te abençoe. Meus amados, eu trago para você hoje um entendimento, através dessa palavra aqui, através dessa mensagem, que a gente vê a proteção de Deus, como eu tenho falado nas mensagens anteriores. Você observa que sempre o anjo do Senhor estava ali orientando a José e a Maria o tempo todo. Veja que coisa boa, que coisa gostosa, essa proteção de Deus. A palavra de Deus fala no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Essa é uma realidade na vida de todo aquele que teme ao Senhor.
qual o segredo para que o anjo de Deus se acampe ao meu redor? Tenha temor a Deus. Respeite. Tenha um respeito por Ele acima de tudo. Então, quem respeita a Deus vai respeitar o quê? A sua palavra. Então, você observa como José e Maria, eles tinham um temor muito grande e eles não rejeitavam nada do que o anjo do Senhor falava, da orientação de Deus ou que Deus falava a ele nos sonhos. Eles respeitavam e acatavam tudo. Dessa forma, com esse temor, o anjo do Senhor ficava o tempo todo acampado e livrava eles dos perigos, pois o próprio rei Herodes queria matar a criança, o menino Jesus. E o anjo do Senhor estava sempre orientando para que ele se livrasse daquele mal. Queira esse livramento também, queira essa proteção também na sua vida. Basta você ter esse temor, esse respeito, essa consideração por Deus, pela palavra de Deus, acima de tudo. Então, meus amados, mas eu quero trazer um entendimento a mais. Apesar do que a gente vê aqui na Bíblia Sagrada, aonde a gente vemos tanto na Bíblia falar que o Senhor, ele veio em sonho, ou que o anjo do Senhor apareceu para trazer uma mensagem, ou como diz, que veio através de uma revelação divina. Mesmo assim, eu te digo, olha, cuidado. Por que cuidado? Vamos entender. Deus fala conosco constantemente. Muitas vezes somos nós que não temos ouvidos espirituais para ouvir. Só que, nessa época, meus amados, há uma diferença da época de José e de Maria para a época que nós vivemos hoje. Porque nessa época onde José e Maria viviam, o Espírito Santo de Deus não havia sido derramado ainda no coração das pessoas. O Espírito Santo de Deus só foi derramado no dia de Pentecostes, onde foi derramado no coração dos apóstolos, aqueles discípulos de Jesus, e dali para frente ele começou a ser derramado na vida das outras pessoas. Até o dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele visitava as pessoas no momento determinado, no momento da necessidade, e ele orientava as pessoas. Ou ele dava força, ele dava o livramento, de acordo à necessidade, o Espírito Santo vinha e agia. Ou a não ser que aquela pessoa ela fosse alguém totalmente consagrado e separado para Deus. Outra coisa também que eu quero deixar para você é que a palavra de Deus, meus amados, ela não estava completa. Ela não estava completa. Então Deus precisava falar com o seu povo. Então era comum ouvir a voz de Deus, como Abraão ouvia, Moisés ouvia e assim por diante. Era comum ver um anjo. Era comum os profetas trazerem revelações, terem sonhos. Isso era comum. Mas por quê? Eu te pergunto, qual o meio que o nosso Senhor, o nosso Deus, tinha para falar com o seu povo lá no passado? Se a Bíblia Sagrada não estava completa ainda, a Bíblia Sagrada é Deus, é Jesus. O Verbo se fez carne, quer dizer, a palavra se fez carne. A palavra é Jesus. Quem recebe a palavra está recebendo Jesus. E através da palavra você tem todo o direcionamento e todo o entendimento sobre a vontade de Deus. Mas nessa época não tinha uma forma como Deus pudesse falar com o povo dele, a não ser através de sonhos, visões, revelações, ou falando diretamente de um modo que eles ouvissem a própria voz de Deus, ou através do anjo. Então, meus amados, existem várias passagens na Bíblia que mostram que, diante de uma necessidade, a pessoa ela era tomada pelo Espírito do Senhor. Mas era algo momentâneo, não era algo constante. Eram momentos. Hoje é diferente. Podemos e devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é quando ele vem fazer morada constante em nós. Deus derrama o Espírito Santo dele sobre nós.
e Ele vem fazer morada em nossos corações. Olha, está escrito assim, o Senhor Jesus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e aquele que me amar, será amado por meu Pai, e nós viremos para Ele e faremos nele morada. Quem é esse nós? É Deus, é Jesus, através do Espírito Santo, fazendo morada dentro de nós. Oh, coisa boa, meus amados! Então não é só um momento, não é só uma visita, não. É constante, a presença de Deus se torna constante. Por isso que há uma mudança tão grande de caráter, uma mudança tão grande de natureza. É onde nós deixamos de seguir as nossas razões e passamos a viver o plano de Deus por completo. Então nós podemos e devemos buscar o Espírito Santo de Deus com toda a força, meus amados, com todo o interesse, porque sem o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós, vai ser difícil viver o que o Mestre ensinou, da gente dar a outra face, da gente amar os nossos inimigos. Sem o Espírito Santo de Deus, eu não consigo. Por isso eu sinto uma necessidade tão grande para eu conseguir perdoar, para eu conseguir me arrepender. Eu preciso e dependo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco todo momento. Você quer ouvir a voz de Deus? Busque o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala em 1 João, capítulo 2, versículo 27, dizendo assim, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. Olha o que a palavra diz, que com a unção que nós recebemos dele, não é necessário que alguém nos ensine. Mas aí você pode dizer assim, pastor, então não precisa o senhor ensinar mais a palavra? Não é nesse sentido, é no sentido da convivência, meus amados. Como você tratar o próximo, no sentido de caráter, no sentido, meus amados, de honestidade, de justiça. Não precisa ninguém ensinar, porque o dono da justiça, a própria verdade está dentro de você. Não precisa ninguém ficar te corrigindo. Olha, não pode mentir. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o Espírito Santo de Deus está em você, você também tem a verdade dentro de você. Algo vai te incomodar. Algo está em você que não permite você mentir, porque se você mentir, algo vai te incomodar muito. Então não precisa ninguém ficar puxando você pela mão, te corrigindo o tempo todo. Por quê? Porque o próprio Deus vai habitar dentro de você através do Espírito Santo. E por isso eu disse, cuidado, meus amados. Porque para Deus falar conosco hoje, a palavra de Deus está completa. Não falta nada na Bíblia Sagrada. Olha, não falta nada na Bíblia Sagrada. Ela tem todo o ensinamento, tem toda a instrução, tem toda a correção, tudo que nós necessitamos. E assim como Deus está falando comigo, eu creio que está falando com você agora, através da palavra, e o próprio Espírito Santo de Deus é quem te dá o entendimento. E Ele toca no teu coração, Ele toca na tua vida. Então por isso não dependemos tanto desses eventos sobrenaturais. Mas Satanás tem iludido muitas pessoas através dessas coisas. Nós vemos hoje muitas profecias e muitos profetas. Muito cuidado, meus amados. Nem tudo que reluz é ouro. A única coisa que eu posso ensinar a você aqui é que permaneça pela palavra e que busque o Espírito Santo de Deus a cada dia, para que você não venha cair em um laço do inimigo. O anjo existe. Eu sei que Deus, Ele fala conosco, Deus pode te dar uma visão, sim, uma revelação, claro, mas mesmo assim eu te digo, cuidado. Oh Deus amado e querido, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de oração,
mais um dia, Senhor, que nós estamos aqui meditando na Tua palavra. E o Senhor, Deus, é quem tem nos fortalecido a cada dia. E eu te peço, continua, Pai. Eu oro, meu Deus, que o Senhor dê saúde física e saúde espiritual, meu Deus, a todas as pessoas que recebem essa palavra no seu coração. Ó Deus, ó Espírito Santo, através dessa palavra, Senhor, faça morada em cada coração. Todo aquele, meu Deus, que ouve, que recebe, que deixa a palavra entrar no coração, todo aquele que respeita, que considera, que tem temor, receba o Espírito Santo de Deus na tua vida. Receba aquele que vai te ensinar, receba aquele que vai te orientar, receba o Espírito Santo que vai te guardar, receba o Espírito Santo que vai te proteger, que vai guardar a tua casa. Ó Senhor Deus e Pai, ó Deus, eu te peço, meu Deus, aqueles que têm temor ao Senhor, que essa palavra se cumpra, que o anjo do Senhor se acampe ao redor dessa pessoa e livra, Pai. Livra das ciladas, das emboscadas de Satanás. Assim como o Senhor livrava os teus servos, Senhor, daqueles que queriam destruir a vida deles, assim também, meu Deus, eu te peço, dê o livramento, Pai, que o anjo do Senhor venha em defesa de cada pessoa, Pai. Venha defender essa pessoa das injustiças. Venha defender, Senhor, da inveja, Pai. Venha defender essa pessoa, meu Deus, de todos os ataques espirituais. Pois em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, repreendemos o espírito imundo, todo espírito do inferno está repreendido em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de doença que houver sobre a vida dessa pessoa, todas as dores no corpo. Deus, queima, Jesus, todo o mal que houver, Pai. Do alto da cabeça até a planta dos pés, está repreendido todo espírito de doença. Queima, Jesus, todo mal que houver, seja queimado agora, seja quebrada a tua força. Ó Deus, vai passando, meu Deus, a tua unção, meu Pai, na vida de todos aqueles, meu Deus, que desejam nesse momento receber a tua presença, receber o teu espírito, que o Senhor vai renovando, meu Pai, aonde essa pessoa estiver, seja renovada a tua vida espiritual. Que eu digo todo mal, sai dessa vida agora, saia dessa casa agora, sai dos caminhos dessa pessoa agora. Eu determino em nome de Jesus Cristo que toda obra das trevas, que toda maldição, que todo peso espiritual, todo peso na cabeça, nos ombros, nas costas, todas as dores nas pernas, todo mal-estar, toda sensação ruim, toda sensação de morte, toda angústia na alma, no coração, todo aperto no peito está repreendido em nome de Jesus. Saia desta vida, saia desta pessoa, caia por terra todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó meu Deus, Pai, pela fé consagramos agora essa água, Senhor. Consagramos essa água, meu Deus, para a cura e para a libertação, meu Deus. Ó Deus, veja, meu Pai, aquelas pessoas que vão tomar dessa água com toda sinceridade. Meu Deus, eu te peço, Senhor, opera maravilhas, Pai, maravilhas. Receba a tua cura, receba a tua saúde, que seja abençoado o teu lar, seja abençoada a tua família, que aonde você estiver o Espírito Santo esteja contigo, que aonde você estiver o anjo do Senhor esteja acampado ao teu redor, que o Senhor Deus te guarde, te proteja e te abençoe. Tua casa e a tua família, por todo o caminho que tu andar, que Deus abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém e glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Graças a Deus por mais um dia dessa jornada. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu agradeço ao Senhor Jesus e agradeço a todas as pessoas que estão participando dessa jornada. Deus te abençoe, fique na paz e com a permissão de Deus, nós retornaremos amanhã. Tchau.